Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eis-nos de regresso ao ano parlamentar e em que o Governo, empossado há menos de 6 meses, já dá inequívocos sinais de esgotamento e decadência, o que ficou bem demonstrado, mais do que nunca, só no mês de agosto. Foi o mês em que tudo o que havia para correr mal correu ainda pior. Não por culpa dos portugueses, como alguns socialistas insinuam e insinuaram, mas por culpa do Governo. Um Governo que faz da mentira o modo de vida e transforma a incompetência na sua imagem de marca. No combate à crise económica, na gestão dos serviços públicos, na proteção dos mais desfavorecidos, na permanente quebra das suas próprias promessas e compromissos. Andámos em agosto de crise em crise, com um cenário caótico instalado no Serviço Nacional de Saúde, onde centenas de milhares de consultas e de cirurgias continuavam adiadas ou canceladas e em que já se assume que a normalidade é as urgências estarem encerradas. Com a duplicação do número de incêndios, muitos provocados por mãos criminosas, como reconheceu o próprio Ministro da Administração Interna numa chocante confissão de impotência. Com demissões já anunciadas e outras provavelmente prestes a acontecer no próprio Governo. O Conselho de Ministros está hoje transformado num foco de instabilidade. Eis o PS. Prometem muito, mas não cumprem nada. Porque têm vocação para quebrar os seus compromissos eleitorais e porque cometem o erro de acreditar na sua própria propaganda, que é mentirosa. Mas eis o PS. Chumba sempre no teste de algodão que se chama realidade. Prometeram devolução de rendimentos aos portugueses. E o que houve? Uma queda acentuada do poder de compra. Os portugueses já viram cair mais de 5% dos seus rendimentos e das suas poupanças este ano. E os pensionistas, que vão ver os seus rendimentos cortados após 2023. Prometeram mais investimento público. E o que houve? Cativações. Um eufemismo socialista para ilusionismo. Cativações que impedem a execução orçamental que tinham prometido. Só na saúde o investimento caiu 33%. Prometeram revitalizar o Serviço Nacional de Saúde, com a melhor oferta pública, dispensando a colaboração do setor privado e social. E o que houve? O caos nas urgências, profissionais desgastados. E nunca as famílias portuguesas gastaram tanto em medicamentos, consultas, exames, análises e cirurgias. Os que se gabam de ter fundado o SNS são mesmo aqueles que vão pôr o SNS afundado. Prometeram mais e melhor educação. E o que houve? Um processo atabalhoado de descentralização, falhas na recuperação de aprendizagens e cada vez mais falta de docentes, além da perspectiva de um novo ano letivo com cerca de 100 mil alunos sem horário completo por falta de professores. E que, como não estivessem satisfeitos, adicionaram ainda a mentira das creches gratuitas, que obviamente não será para todos. Prometeram despartidarizar a administração pública. E o que houve? Além das nomeações na Segurança Social, que já eram conhecidas, uma ministra como a da Agricultura, que se atreve a criticar um parceiro social por não ter recomendado o voto no PS nas eleições em janeiro. Prometeram combater o clientelismo. E o que houve? Casos como o da contratação de Sérgio Figueiredo, como consultor do Ministério das Finanças por ajuste direto, ou a nomeação da diretora do IFP, que tinha recebido indevidamente subsídio de desemprego. Prometeram sensibilidade ambiental e a maior reforma na floresta desde Dom Dinis. E o que houve? O maior incêndio de sempre no Parque Natural da Serra da Estrela. E Portugal com a maior percentagem da área florestal e agrícola destruída pelas chamas este verão na Europa. E até o Pinhal de Leiria, ardido há 5 anos, propriedade do próprio Estado, que está ao abandono. Prometeram combater a seca evitando todo o desperdício da água. E o que houve? Falta de investimento nas estruturas da água. Uma parte substancial das perdas da água acontece nas condutas sem reparações antes de chegar às torneiras. Incompetência. E ainda uma ausência total de estratégia para o regadio. Prometeram dar prioridade às políticas de habitação. E o que houve? Insistem em soluções que a realidade contraria. Aumenta o número de pessoas a viver em casas com falta de espaço e a sobrelotação da habitação já ultrapassa os 10%, afetando mais de 1 milhão de portugueses. Prometeram qualidade de vida. E o que houve? Temos hoje 4 vezes mais mortes excessivas do que a média europeia. Portugal lidera esta dramática estatística no quadro comunitário e é o segundo pior rácio de mortalidade materna deste século. Prometeram estabilidade política proporcionada pela maioria absoluta. E o que houve? Atrapalhadas políticas em série nestes 6 meses,
com o Primeiro-Ministro a desautorizar por despacho o Ministro das Infraestruturas num autêntico convite público à sua demissão. E a Ministra da Saúde, há um ano apresentada como vedeta no Congresso do PS, a bater com a porta, sendo para cúmulo agora forçada a permanecer no Governo contra a sua expressa vontade. Entre incompetência, propotência e mentiras, a maioria absoluta apresenta-se agora como uma maioria dissoluta. Senhora Presidente, tudo isto só se tornou possível porque se conjugam neste Governo dois fatores profundamente negativos: a incompetência e a mentira. Mentem para disfarçar a incompetência e são incompetentes até a mentir, porque facilmente são apanhados a faltar à verdade, como se viu esta semana. Exemplo disso foi a garantia dada pelo Primeiro-Ministro de que não podia ter baixado há meses o IVA da energia para a taxa mínima por falta de autorização de Bruxelas. Nada mais falso, como hoje todos sabemos. Tão falso como quando diziam que a contratação de Sérgio Figueiredo como consultor especial para as finanças por ajuste direto era indispensável. Um processo só justificado pela sensação de impunidade proporcionado por essa maioria absoluta. Tão falso como quando anunciaram a contratação de mais 500 bombeiros para combater os fogos, que afinal, veio a saber-se, eram voluntários que passavam a integrar equipas profissionais. Tão falso como quando prometeram que todos os portugueses teriam médico de família. Não só não cumpriram, como hoje a realidade é ainda pior. Há 4 anos eram 700 mil portugueses sem médico de família, hoje são o dobro, 1.400.000. Tão falso como quando prometeram dotar todas as escolas de computadores e 2 anos depois as escolas e os alunos continuam à espera. Nos últimos 7 anos, desde que António Costa iniciou funções como Primeiro-Ministro, mais de 500 mil de portugueses optou por emigrar. Grande parte deles jovens com habilitações acima da média. Muitos destes jamais voltarão. Este Governo, lamentavelmente, nada tem para lhes oferecer. Foi mais uma promessa traída. O Primeiro-Ministro tinha garantido que iria reter os maiores talentos no país e estancar o fluxo migratório da geração mais preparada de sempre. Peço que conclua, Sr. Deputado. Quero concluir, Sra. Presidente. Também nisto foi incompetente. Sra. Presidente, o PS é incompetente. Seja a apresentar pacotes anti-inflação, seja a apresentar orçamentos de Estado, seja na gestão do curto, médio e longo prazo. Quando os portugueses precisam, o PS falha. E falha porque é incompetente, porque é propotente. Tem de concluir, Sr. Deputado. Concluo, sim, senhora, com aquilo que os portugueses já sabem, porque o PS mente.